Hebreus, capítulo 13, a partir do verso 1. Hebreus 13, a partir do verso 1. Nós estamos chegando ao final da Epístola aos Hebreus, né? Esse é o último capítulo que nós estamos estudando da Epístola aos Hebreus, e nós veremos hoje alguns deveres cristãos. O autor ele vai citar aí alguns deveres que os cristãos devem observar, que são essenciais para a nossa vida. Hebreus capítulo 13, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura até o verso 6. Diz assim: seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Até aí, vamos orar para que o Senhor nos ilumine. Senhor Pai Santo, mais uma vez nós viemos a Ti em busca de iluminação. Nós viemos suplicar a sua graça, Senhor, que o Senhor nos ilumine de maneira que nós possamos ouvir e compreender a sua palavra. Abra o entendimento de todos nós, Senhor, de todos os irmãos que estão reunidos para ouvir a sua palavra, que todos possam compreender, que todos possam saber qual que é a sua vontade e que todos possam colocar em vigor a sua vontade, Senhor, nas suas vidas. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Tem misericórdia de nós, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós só podemos estar aqui graças a Ele, porque Ele morreu no nosso lugar, Ele deu a vida, Ele tem mérito, Senhor, que nos traz a Ti. É só através dEle que nós possamos entrar além do véu, Senhor, é só através dEle que nós possamos entrar na Sua presença, e é no nome dEle que nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos. E eu rogo, Senhor, que quanto a mim, como pregador da palavra, eu te suplico graça nessa noite, que o Senhor me conceda graça, que o Senhor me encha, assim como o Senhor fazia com os apóstolos. E a Bíblia nos dá testemunho disso, que dessa maneira que o Senhor fazia com eles, que o Senhor os enchia para que eles com intrepidez pudessem anunciar a sua palavra. E é nessa confiança que eu venho a Ti, Senhor, em busca de enchimento, de iluminação, de maneira que eu possa apenas abrir a minha boca e o Senhor falar para o seu povo, que o seu povo saiba, conheça qual que é a sua vontade, que o seu povo se deleite, se alegre e vive por meio dela. No nome do nosso Senhor Jesus, que eu te presto, te agradeço mais uma vez. Amém. Como eu disse, nós estamos dando continuidade à nossa epístola aos Hebreus e nós já estamos na reta final dessa fabulosa carta. A carta aos Hebreus é uma epístola fabulosa, onde que nós vemos a grandiosa obra de Jesus Cristo. O objetivo do autor ao escrever essa epístola é fazer uma exortação aos irmãos a não deixarem a fé, a não abandonarem a fé. Como ele diz aí no verso 22, rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação, ou seja, essa palavra que fora escrita para os cristãos judeus que estavam sendo tentados a desistir, era uma palavra de exortação, para que os irmãos não viessem a abandonar a fé. Nós vemos que dentro do princípio dessa epístola, o autor está sempre tocando nessa tecla acerca dos irmãos que estavam sendo tentados a deixar por Cristo por causa da perseguição. Eles estavam sendo tentados a deixarem a Cristo por causa da perseguição e a voltar ao judaísmo. Eles estavam sendo tentados a deixar o tesouro de maior valor e a voltar para algo que era apenas sombra. E o motivo pelo qual eles estavam sendo tentados a virarem as costas para Cristo era a perseguição, principalmente da parte dos seus patrícios. Havia muita perseguição e eles estavam sendo tentados a abandonarem a fé. O autor ele escreve essa carta e nessa carta ele demonstra a grandeza de Cristo.
Nessa carta, o autor mostra o ministério celeste de Cristo. Nós vimos nos 4 evangelhos o ministério terrestre, a obra de Cristo na terra para nos salvar, como ele completa essa obra com exímia perfeição, como ele, pela sua morte na cruz, ele nos redime, ele paga pelos nossos pecados, e ele nos leva de volta a Deus, ele nos traz de volta a Deus para que nós possamos ter comunhão com Deus, para que nós possamos ter a vida eterna. Só que aqui na Epístola aos Hebreus, o autor ele trata não do ministério terreno de Cristo, mas ele trata do ministério celeste, onde que Cristo está sentado à destra do Pai, e ali ele exerce o ofício de rei, de sacerdote, que intercede por nós para que nós possamos viver uma vida santa nessa terra, viver uma vida digna e reta diante de Deus. Então, o ministério celeste de Cristo é tratado aqui nessa epístola com exímia perfeição. E aqui nós aprendemos qual que é a obra de Jesus no céu. Ele está sentado à destra de Deus e intercede por nós. Ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades. Todos nós somos fracos. Não há ninguém aqui que possa dizer que não tem fraquezas. Então, Cristo, conhecendo todas essas nossas fraquezas, ele intercede ao Pai por nós, para que nós possamos prevalecer sobre essas fraquezas e não viemos cair em tentação. Então, nós vemos aqui o ministério celeste de Cristo. O autor ele está sempre fazendo um contraste entre a grandiosa obra de Cristo e as sombras do judaísmo. O judaísmo ele funcionava como sombra, era uma representação de Cristo, ele apontava para Cristo. Todas as figuras, todos os símbolos, todos os personagens importantes do judaísmo, eles apontavam para Cristo, para a vinda do Cristo, para a vinda do Salvador. Uma vez que Cristo veio, uma vez que o Salvador veio, uma vez que o Messias chegou, o judaísmo ele ficou nas sombras, ficou para trás. O judaísmo se torna aí para nós como sendo o cristianismo. O cristianismo é a continuação do judaísmo, a religião verdadeira, a religião de Cristo. Na antiguidade havia uma única religião que era a verdadeira. Nós sabemos que havia muitas religiões, havia muitos deuses e muitos senhores, como nós vemos sexta-feira em Coríntios, mas havia uma única religião que era a religião verdadeira, que era o judaísmo. Da mesma maneira que hoje existe apenas uma única religião verdadeira, que é o cristianismo bíblico. Não o cristianismo genérico que nós vemos aí, mas o cristianismo bíblico. O cristianismo que é o cristianismo que segue de acordo com a palavra de Deus. Então eles estavam sendo tentados a deixar o verdadeiro, a consolidação, para voltar àquilo que era sombras. O autor então adverte a não fazer isso. Hoje aqui no capítulo 13 nós já estamos finalizando o capítulo, a Epístola aos Romanos, e hoje aqui nós veremos algumas recomendações que o autor faz aos irmãos com relação ao convívio de uns com os outros, né? Ele vai dizer que alguns deveres sociais que os irmãos devem ter um para com os outros, são deveres simples que todos nós podemos observar se o Senhor nos conceder graça. Coisas simples e que são essenciais na vida de todos os cristãos, coisas básicas, né, que são essenciais, que são indispensáveis na vida de todo cristão. Todo cristão que é cristão verdadeiro, tudo que o autor vai recomendar, vai cobrar, que vai dizer que é dever do cristão, o cristão deve observar, porque é essencial. O autor ele vai citar aqui algumas responsabilidades que o cristão verdadeiro tem. E nós veremos algumas dessas responsabilidades. A primeira responsabilidade, o primeiro dever do cristão é que os cristãos eles devem amar continuamente uns aos outros. O autor ele olha para a igreja, né, assim como todos os outros olhavam para a igreja, olha para os cristãos e diz: qual que é a sua relação com o seu próximo? Como que você vê um irmão que está hoje ao seu lado na igreja? Você olha para ele só para julgar ou você ama ele como Cristo ama a igreja? O mandamento que é tão forte como o mandamento do marido para com a esposa é o mandamento do irmão para com o outro. Cristo diz que amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Então Cristo diz que nós devemos amar uns aos outros como ele amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Então o mandamento de Deus com relação ao amor entre os irmãos, ele é fortíssimo.
O autor aqui ele vai cobrar, aí no verso 1, ele vai cobrar dos irmãos como sendo dever, ou como sendo dívida, o dever de amar uns aos outros. Ele diz aí, seja constante o amor fraternal. A igreja, esse termo amor fraternal é o termo que é usado para se referir a amor de família. Uma família se ama, os irmãos se amam, o marido ama a esposa ama o marido, o pai ama os filhos e os filhos amam o pai. Então, o amor de família, da mesma maneira que uma família unida, ela se ama, a igreja também deve se amar. Os membros da igreja, os membros do corpo, devem se amar uns aos outros, porque é uma família. A família de Cristo, a grande família de Cristo. Então, o termo amor fraternal se refere ao amor de família, é o amor que Deus requer dos irmãos. O Senhor Jesus Cristo ele dá um mandamento específico para isso em João 13:34. Jesus ele dá um mandamento, antes dele estar nas vésperas da sua morte, ele diz: novo mandamento vos dou, que vos amei-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. E vós serão reconhecidos se vos amarem uns aos outros. Então, o mandamento de Jesus, um novo mandamento que ele nos dá, ele diz: esse é um novo mandamento, é que vocês vos amem uns aos outros. É um novo mandamento, mais um mandamento que nós devemos observar. Paulo, em Romanos, capítulo 13, verso 8, Paulo diz que a única dívida que o cristão deve ter é o amor de um para com os outros. Você deve sempre olhar para o irmão e falar: eu devo você amor, né? Eu devo amar você cada vez mais. Nós devemos olhar um para os outros e falar: eu devo amar cada vez mais a você. Essa é a dívida que nós devemos ter. A única dívida que nós devemos ter um para com os outros é a de amar. Isso é um dever que nós temos, né? Um dever que a igreja tem de amar uns aos outros. Mas agora, olha para a igreja e vê se a igreja observa esse princípio. Olha para a igreja e vê se a igreja observa esse princípio tão fundamental. Se o irmão ama o outro como Cristo amou, se o irmão ama o outro a ponto de dar a própria vida. O que nós mais vemos entre os irmãos é um falando de vida dos outros, um desconfiando do outro, um falando que o outro é ímpio, é pecador, que não vai para o céu. Como que pode ser, como que pode acontecer que a igreja ter um amor dessa forma? Como que a igreja cumpre com esse dever de amar uns aos outros, né, que o Senhor e que o autor escreve aqui como sendo nosso dever. Ainda que nós desconhecemos isso, nós devemos nos esforçar para que nós possamos colocar isso em prática, porque essa é a vontade de Deus. Porque essa é a vontade de Deus. Nós crescemos num mundo que não conhece o que é amar. Nós crescemos num mundo que é materialista e que as pessoas só pensam nelas. Tudo é para elas, né? Elas amam a elas em primeiro lugar. Tudo é para satisfazer os prazeres, as vontades delas. Né? Elas não colocam os outros em primeiro lugar. E elas trazem muitas vezes isso para dentro da igreja. Acham que dentro da igreja é da mesma forma no mundo. Dentro da igreja é eu em primeiro lugar. Mas aqui não funciona. Para todos aqueles que são de Cristo, não funciona assim. A Bíblia, o segundo e maior mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Da mesma maneira que você ama a ti, você deve amar o próximo. E o autor ele cobra exatamente isso, amor fraternal entre os irmãos. Os irmãos devem saber que são uma família, né? Nós devemos olhar uns para com os outros sabendo que somos uma família. Não há diferença, não há diferença, não há disseção, não há divisão, não pode haver partidarismo entre os irmãos na igreja. Todos nós somos um corpo, somos uma família. É assim que Deus quer e é assim que deve ser. Nós devemos amar-nos uns aos outros com amor de família. Por isso nós temos a confraternização, por isso nós temos aquelas reuniões que nós fazemos, né, que nós comemos alguma coisa. Aquilo tem o objetivo de unir cada vez mais a igreja. Eu não sei se isso funciona, né, mas nós pelo menos tentamos unir os irmãos para que possam ser mais unidos. Eu não sei se está funcionando, mas Deus abençoe que nós possamos colocar esse princípio em vigor nas nossas vidas. A Bíblia ela fala muito de comunhão, né? A Bíblia ela fala muito de comunhão porque a comunhão é um dos principais meios de nós podermos exercitar esse amor um para com os outros. É por isso que nós temos essas comunhões, né, que nós fazemos,
que nós fazemos com esse objetivo de podermos nos aproximar cada vez mais uns dos outros. O segundo ponto que nós vemos aqui é que os cristãos não devem negligenciar a hospitalidade. Verso 2, diz aí, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. A hospitalidade, ela não é algo muito comum na nossa época. A hospitalidade era algo muito comum na época que o autor escreveu essa epístola. Na época que o autor escreveu essa epístola havia muita perseguição. Havia até até um relato no livro de Atos de que o imperador expulsaram os judeus e os cristãos de Roma. E eles tiveram que fugir. Como é que funcionava? Um irmão era expulso e chegava na casa de outro irmão e outro irmão precisava hospedar ele, porque ele não tinha para onde ir. O que o autor está cobrando aqui é justamente isso. Se chegar um irmão na sua casa, um irmão da igreja, você deve hospedar. Se chegar um missionário, você deve hospedar. A igreja era missionária naquela época nesse sentido. Os irmãos iam fazer missão, pregar o evangelho, ficava na casa do irmão e era enviado. Então era de casa em casa. Só que a hospitalidade nunca foi algo que as pessoas consideram muito fácil. A hospitalidade não é algo fácil para você exercer. Imagina você estar lá na sua casa, você e sua família, está tudo arrumadinho. Aí vem um irmão com 10 filhos, né, e entra a bagunça. Aí você fala, ixi, eu vou ter que arrumar a casa, vou ter que preparar lugar para eles dormir, eu vou ter que cozinhar para esse tanto de pessoa. Aí Pedro vem e fala, a hospitalidade deve ser sem murmuração. Não pode murmurar para fazer essa coisa. E o autor diz que praticando essa hospitalidade, alguns acolheram anjos. E aqui nós vemos o exemplo de Abraão, naquela vez que apareceu aqueles 3 anjos, aqueles 3 homens, e Abraão acolheu e fez isso. Depois nós vemos o exemplo de Ló, em Gênesis capítulo 19, que Ló também acolhe aqueles anjos na sua casa, dá comida e etc. e tal. Então o que é que nós aprendemos aqui com esse dever da igreja? É que muitas vezes nós vamos ter que fazer algo sem murmurar, que pode não ser da nossa vontade, mas por amor a Deus nós devemos fazer. Igual a hospitalidade, muitas vezes é difícil. Muitas vezes hospedar muitas pessoas dá trabalho, é doloroso, exige paciência, né, como naquela época, mas nós precisamos fazer não só o que nos agrada. Quando se trata de Cristo, quando se trata do Evangelho, nós não fazemos o que nos agrada, porque Cristo nos chama exatamente para ir numa contracultura do mundo. E muitas vezes, indo numa contracultura do mundo, nós não vamos fazer só o que nos agrada. Muito pelo contrário, Ele nos chama a abrir mão da nossa própria vontade. Quem quiser vir após mim, nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua própria vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achará, ou seja, terá a vida salva no último dia. Então, muitas vezes nós vamos ter que fazer coisas que nós não queremos, né, que não nos agradam, mas nós devemos fazer por amor a Cristo. Nós devemos fazer por amor a Cristo. Ele diz aqui, não negligencieis a hospitalidade, não negligencie o dever que Cristo te dá, não negligencie a oportunidade que Cristo te dá, não negligencie o trabalho que Cristo te dá, porque muitas vezes nós vemos que as pessoas poderiam ajudar na obra de Deus e negligencia isso. Eu não quero, as pessoas não querem ajudar na obra de Deus, negligenciam o trabalho que Deus dá, negligencia só porque não gosta. Limpar a igreja, lavar a igreja, fazer isso, fazer aquilo, eu não quero fazer isso, eu não gosto, eu não me importo com isso. E o autor está dizendo, não negligencie aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não devemos fazer só o que nós gostamos ou o que nós queremos, nós devemos fazer aquilo pelo qual Deus nos chamou a fazer. O terceiro ponto, o terceiro dever que nós vemos aí, é que os cristãos eles deveriam ter apreço pelos presos e pelos maltratados por amor a Cristo. No verso 3, ele diz, lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, e dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fossem os maltratados. Então o autor ele chama os irmãos a lembrar dos encarcerados. Naquela época era muito comum, né? Nós vemos que as pessoas que não
as pessoas que não negavam a Cristo por nada, que professavam a sua fé até o final, elas eram presas, elas eram levadas a apodrecer numa masmorra. E o que o autor está querendo dizer aqui é para que os irmãos não esquecessem aquelas pessoas que estivessem presas por amor de Cristo. Ele vai muito mais longe, ele diz, como se vós mesmos com eles sofressem os maus tratos, como se vós mesmos com eles estivessem encarcerados. Ele está nos chamando a nos colocar no lugar daquele outro, nos compadecer dele. Porque muitas vezes, principalmente naquela época, o irmão poderia estar sofrendo por amor de Cristo e nós passarmos de largo. Nós vemos que o Senhor Jesus diz, né? O homem foi assaltado, foi deixado semi-morto à beira do caminho, e vê um sacerdote, o responsável por ensinar a lei de Deus, o responsável por oferecer o culto a Deus, viu aquele homem ali semi-morto e passou de largo, virou as costas, não se compadeceu, não se colocou no lugar daquele homem, não o ajudou. Depois veio um levita, aquele que era responsável por ajudar no templo, aquele que era responsável por limpar, por ajudar no culto a Deus, aquele que era responsável por louvar a Deus nas horas vagas. Veio o levita também, viu aquele homem, não se compadeceu dele e passou de largo. O que o autor está querendo dizer é porque nós também não negligenciamos isso, que nós não passamos de largo, que nós sofremos com os que sofrem e nos alegremos com os que se alegrem. Então, aqui ele chama os irmãos a lembrar dos encarcerados. Visitar um encarcerado naquela época era muito perigoso, porque os cristãos eram fortemente perseguidos. E se eles pegassem um cristão, se você fosse visitar um encarcerado, um preso que era cristão, que estava sofrendo por amor de Cristo, corria o risco de você também ser preso com ele. Olha para você ver o que o autor está dizendo aqui, né? Mesmo assim, nós devemos lembrar dele, nós não devemos esquecê-los. Hoje eu vejo muitas pessoas, né, usando isso aqui para falar que nós devemos ir visitar os presos na cadeia. O texto não está se referindo a isso. O texto não se refere a visitar vagabundo, a visitar marginal na cadeia. Se nós formos visitar essas pessoas no presídio com o objetivo de evangelizar, não porque a Bíblia está mandando visitar. A Bíblia manda se lembrar dos encarcerados por amor de Cristo. As pessoas que, por amor do Evangelho foram presas. Igual nós vemos para fora, as pessoas são perseguidas, são impedidas de cultuar a Deus. Qualquer um que professa o nome de Deus. Outro dia eu estava lendo a matéria de um homem que converteu no Marrocos, não sei, ouviu a palavra, estava pregando a palavra e eles ouviram, deram a ele a oportunidade de ele negar a Cristo ou então morrer, e ele morreu, não negou a Cristo, ele morreu, preferiu morrer e não negar a Cristo, a deixar a Cristo e voltar para a sua antiga religião, e ele preferiu morrer. E nós vemos tantas pessoas que são perseguidas, então nós devemos, assim como o autor anuncia, nós devemos sofrer com elas, interceder por elas, orar por elas. Terceiro ponto, e mais uma coisa aqui acerca desse dever, que é o apreço pelos que sofrem a vontade de Deus. Há um episódio na Bíblia que relata ainda que a igreja esqueceu desse princípio. Em 2 Timóteo, capítulo 4, 16 e 17, é a última carta que Paulo escreveu. Paulo já escreveu essa carta no caminho da guilhotina, no caminho do martírio. E Paulo, nesse versículo, Paulo fala que ele foi abandonado. Paulo diz, todos me abandonaram, na minha primeira defesa ninguém compareceu, mas Deus me deu forças e me livrou da boca do leão. Paulo também foi um abandonado pelos irmãos. Os irmãos esqueceram de Paulo, esqueceram do encarcerado de Deus. O que o autor está chamando é que nós não tratamos com parcialidade os irmãos, que nós não esquecemos daqueles que sofrem, que nós não deixamos de lado aqueles que padecem pelo nome de Cristo. Quarto ponto que nós vemos aqui, quatro princípios importantes que nós vemos aqui, é que o matrimônio ele deve ser sem mácula. O matrimônio, o casamento é algo sério, é algo santo aos olhos de Deus. Ele diz aí, verso 4, digno de honra entre todos seja o matrimônio. O matrimônio deve ser tido pelos cristãos como algo honrado.
nós devemos honrar o matrimônio, nós devemos honrar o matrimônio porque é algo importantíssimo. Ele diz, bem como o leito sem mácula, ou seja, deve haver fidelidade, deve haver respeito. Aí ele diz, por que o leito deve ser sem mácula? Porque Deus julgará os impuros, são os impuros sexuais e os adúlteros. Então, o chamado aí é a importância, a fidelidade, a honra que o matrimônio tem. Todos os servos de Deus, né, todos aqueles que servem a Deus devem olhar para o matrimônio como sendo algo honrado. Por quê? Porque os adúlteros e os impuros serão julgados, serão condenados por Deus. Deus não se agrada de que haja infidelidade. Por quê? Porque o casamento ele é o retrato de Cristo e a igreja. E Cristo não é infiel para com a igreja. Cristo não gosta quando a igreja é infiel para com ele. Então nós precisamos olhar para o casamento como tendo o dever de mantê-lo santo. O casamento é algo santo, é algo importantíssimo, é algo a ser observado. O marido ele deve ser fiel à esposa e da mesma maneira a esposa deve ser fiel ao marido. Aqui nós vemos a importância do matrimônio. O casamento ele é algo sério, ele exige fidelidade. Os adúlteros do outro lado serão julgados por Deus, serão condenados. Então todos aqueles que querem se engajar nesse laço, que querem exercer o laço do matrimônio, já tem que observar isso desde agora. Se eu casar, vai ser uma coisa para sempre, eu vou ser fiel para sempre. É assim que nós devemos observar o casamento. Orar sempre para que o Senhor nos conceda a graça de permanecermos firmes. Amém? E a última coisa, a quinta e última coisa que nós vemos aqui, é que a vida do cristão deve ser sem avareza. O cristão tem o dever de manter a sua vida sem avareza. Ou seja, o cristão ele não pode amar desenfreadamente o dinheiro, o ganho, o ouro, a prata. Verso 5. O autor diz que a vossa vida seja sem avareza. Ou seja, que a vossa vida seja sem a ganância, sem desejo exagerado pelo dinheiro, que vocês não sejam gananciosos. Aí ele diz, contentai-vos com as coisas que tendes. Vocês contentem com o que vocês têm, porque ele tem dito, ele quem? Deus, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus disse, nunca jamais te abandonarei. Ele diz, assim afirmemos confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que poderá me fazer o homem? Então o que o autor está ensinando aqui é que nós não devemos correr atrás do ouro, da prata, atrás do ganho. Aí nós já vemos que a teologia da prosperidade, né, é algo que é totalmente contrário às Escrituras, porque a teologia da prosperidade, ela ensina o homem a correr atrás do ganho. Vem para a igreja para que você tenha a bênção, vem para a igreja para que Deus te prospere, vem buscar a prosperidade, vamos fazer o jejum de 21 dias por prosperidade, vamos subir no monte para orar por prosperidade, vamos fazer a campanha dos 318 para que Deus prospere, para que Deus desamarre, para que Deus desate, para que Deus faça, né? Para que Deus faça chover dinheiro do céu. Então não existe isso. Não existe. A Bíblia diz, seja sem avareza a vossa vida. Seja sem ganância a vossa vida. Contentem com o que vocês têm. Porque o Senhor disse, de maneira alguma te deixarei. Se a nossa vida for sem avareza, se nós conseguirmos colocar a nossa alma no estado de viver uma vida sem avareza, o Senhor nunca jamais nos abandonará. E nós podemos afirmar confiadamente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Isso é verdade, isso acontece conosco, isso aqui já é testado e aprovado nas nossas vidas. Todo aquele que quer provar que o Senhor é com ele, que o Senhor é o seu auxílio, mantém a vida sem avareza. Né? Diga não à teologia da prosperidade, à teologia demoníaca, né? A teologia do diabo, que foi o diabo que projetou e que ensina ela, e que tantas pessoas vão atrás, tantas pessoas vão para a igreja querendo ouro, prata, riqueza, querendo dinheiro, querendo prosperidade, enquanto que a Bíblia, enquanto que o próprio Senhor está dizendo que a vossa vida seja sem avareza, não seja ganancioso,
né? Dá nojo ver aquilo, dá nojo ver na televisão, para prosperar, para desamarrar um espírito de miséria que te persegue. Quando fala do espírito de miséria que persegue as pessoas, todo mundo corre para repreender, para amarrar o espírito de miséria, para desatar o espírito de miséria para a vida prosperar, né? Chega a parecer que parece uma brincadeira, mas é verdade. A verdade, há lobos, né, que prometem, as pessoas vão, as igrejas ficam lotadas, abarrotadas de pessoas atrás de prosperidade, coisa que Deus não promete. Muito pelo contrário, o Senhor próprio Jesus diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, os ladrões escavam e roubam. Né? Ajunteis tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem corrói, onde nem os ladrões escavam e roubam. Então, o que a Bíblia está nos ensinando sempre é nos contentar com o que nós temos, é viver um dia de cada vez, como o próprio Jesus diz, né? Deixa que cada dia cuide do seu próprio mal, apenas confie, apenas espere no Senhor, porque o Senhor é o nosso auxílio, Ele nunca jamais nos abandona. Tem hora que a situação está difícil e que é difícil de nós confiarmos em Deus, mas se nós confiarmos, você pode ter certeza que Ele jamais te desamparará. Ele jamais te desamparará. Então nós precisamos confiar em Deus, nós precisamos confiar porque Ele jamais nos abençoará. As pessoas ficam doidas aqui, né? Nós vemos ficar doidas querendo auxílio Brasil, quando é que na verdade nós temos aqui que o Senhor é o nosso auxílio. Quem nos auxilia é o Senhor que nos garante o pão de cada dia. Ele até nos ensina, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então nós precisamos confiar no Senhor, porque o Senhor, Ele vai nos guardar. A nossa vida deve ser sem avareza, sem ganância. Não ame o dinheiro, não busque riquezas, não busque ouro e não busque prata. Busque o Senhor, busque o tesouro no céu e não o tesouro na terra. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Pai Santo, mais uma vez nós estamos diante de Ti, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós viemos a Ti te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado pela Sua graça, pela Sua misericórdia, pela Sua paz. Muito obrigado pela palavra, pelo ensinamento. Muito obrigado pelo culto. Muito obrigado pela vida de todos os irmãos, Senhor, que se fez presente aqui hoje para ouvir a Sua palavra, que essa palavra possa entrar no coração de cada um e que cada um possa retê-la, Senhor, de maneira que nós possamos observar e andar nos Seus caminhos. Tem misericórdia de nós, ó Pai, eu te peço, eu te suplico e desde já eu te agradeço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.